Como é que o império financeiro brasileiro, que parecia sólido e inabalável, simplesmente desmorona? Pois é, essa é a história de uma ascensão que foi espetacular e de uma queda ainda mais chocante. Olha só a imagem que era projetada publicamente. A de um líder discreto, humilde até, construindo uma das maiores histórias de sucesso do Brasil. Alguém focado na ação sem precisar de muito barulho. E os números? Os números pareciam confirmar essa história. Em 2024, o Banco Master chegou a reportar uma carteira de crédito que passava dos 40 bilhões de reais. É um valor realmente impressionante. E o ritmo era alucinante. Isso representou um crescimento de 64,5% em um único ano. Algo quase inacreditável, fora da curva para qualquer banco. Para completar o cenário, o banco ainda afirmava ter conseguido um lucro de R$ 1 bilhão no ano. A pergunta que ficava no ar era: como? Como tudo isso era possível? Bom, para a gente entender como tudo ruiu, primeiro é preciso olhar para as bases dessa construção. Como essa imagem de sucesso foi criada e de onde veio a família Vorcaro. E é bem curioso porque o próprio nome da família tem uma origem humilde, agrária, lá na Itália. Uma raiz ligada à terra. A gente vê aqui uma trajetória de 3 gerações. Começa com o avô, Serafim, um pastor que construiu o capital social. Depois vem o pai, Henrique, corretor de imóveis, que expandiu a influência comercial. E por fim, o filho, Daniel, que levou o nome da família ao topo das altas finanças. Só que essa fachada de sucesso estava prestes a cair por terra. No final de 2025, a realidade veio à tona com uma investigação federal que tinha um nome no mínimo irônico: Operação Compliance Zero. Segundo os investigadores, a fraude toda se apoiava em 3 pilares centrais. Primeiro, criar ativos que não existiam, ou seja, registrar carteiras de crédito falsas para parecer que o banco era forte. Segundo, vender títulos fraudulentos para gerar dinheiro e pagar os investidores mais antigos. E terceiro, um esquema com o Banco de Brasília para inflar as contas de forma artificial. Sua familiar, não é? É, basicamente, a estrutura de um esquema Ponzi clássico. O que é realmente impressionante aqui é como isso foi montado dentro de uma estrutura bancária que deveria ser altamente regulada. O coração do esquema era uma jogada extremamente audaciosa. Eles teriam vendido 12 bilhões de reais em créditos que não existiam para um banco público, o Banco de Brasília. O objetivo era fazer o Banco Master parecer uma verdadeira joia, prontinho para ser vendido numa grande aquisição. A grande questão é, para onde foi todo esse dinheiro que, na teoria, não existia? Bom, a resposta estava na opulência. O dinheiro fantasma financiou uma infraestrutura de luxo absurda que incluía uma frota de jatos particulares de mais de R$ 250 bilhão. E um detalhe importante, tudo pago à vista. E parte da estratégia parecia ser mover o capital para fora do Brasil, transformando em ativos bem concretos, como um portfólio gigantesco de imóveis de super luxo em Miami. E o império desabou de vez quando Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos. As autoridades interpretaram a situação como uma tentativa de fuga do país, já que ele estava prestes a embarcar no seu jato. E é fundamental lembrar que não foi um crime sem vítimas. Pelo contrário, 1.600.000 pessoas e instituições, entre credores e clientes, foram diretamente afetadas pela quebra do banco. O rombo foi tão gigantesco que o Fundo Garantidor de Créditos do Brasil teve que fazer um pagamento de 41 bilhões de reais. Foi simplesmente o maior resgate da história do fundo. A escala do colapso foi tamanha que o próprio ministro da Fazenda na época, Fernando Haddad, não hesitou em classificar o episódio como uma crise grave para todo o sistema financeiro nacional. Mas enquanto o nome Vorcaro virava sinônimo desse escândalo todo, um outro membro da família seguiu um caminho radicalmente diferente. É um contraste gritante, né? Rafael Vorcaro, um parente, focou na chamada economia real, construindo uma carreira em inovação industrial e engenharia. É um lembrete de que um nome de família não dita um único destino. Voltando ao colapso do Banco Master, a investigação foi muito além da fraude financeira. Ela começou a expor uma teia de conexões políticas e jurídicas de alto nível que, supostamente, foi projetada para facilitar o esquema e até para silenciar os órgãos reguladores. No final das contas, fica uma reflexão muito importante. Uma falha de 41 bilhões de reais. É o colapso de um único homem ou é o colapso de um sistema inteiro que permitiu que isso acontecesse? É uma questão sobre responsabilidade, poder e as redes de proteção que, em tese, deveriam funcionar.